tem costura na lateral. Frente e costas são juntas, tá vendo? Aqui as costas, aqui o gancho da frente e não tem costura na lateral. Então, geralmente, a gente dobraria, né, pegaria o tecido e dobraria assim, orelha com orelha, na vertical. Mas como a gente não tem costura, a gente vai dobrar o tecido assim, no sentido horizontal. Bom, agora eu posicionei aqui o molde, observando o fio, que tem que estar paralelo à orelha, sempre, e tentando gastar o mínimo possível. Então, aqui, ó, tá bem no limite, tem pouco espaço entre uma peça e outra pra gente poder cortar, e daí já vai sair, como ele tá dobrado, já vai sair os dois lados que a gente precisa. Bom, agora que tá riscado, ó, tá todo riscadinho, certo? São só essas duas partes mesmo. Eu vou alfinetar pra poder cortar. E corta em cima da linha mesmo, porque ele já tá com costura, não precisa acrescentar. Eu tô fazendo o tamanho M, mas tem até o GG. E daí é só agora alfinetar pra não correr uma parte da outra, né? Não cortar a parte de baixo diferente da parte de cima. E pra a gente começar a costurar. Bom, tecido cortado. Esse meu aqui não tem direito nem avesso. Mas, se o seu tiver uma estampa ou um lado direito, daí tem que cortar, né? Tem que colocar, depois de cortado ou na hora que estiver cortando, a estampa junto com a estampa. Ou a parte mais brilhante junto com a parte mais brilhante pra gente começar a costurar. Eu vou fazer um acabamento de overlock, mas você pode fazer zigue-zague, enfim, ou botar um viés. Mas eu vou fazer com overlock aqui. Então, a gente vai costurar agora com uma margem de 1 centímetro aqui no gancho, tá? Só no gancho, só nessa parte que vai até aqui. Não fecha aqui, tá? O entrepernas, só a parte arredondada. E eu vou fazer isso dos dois lados. Fechar o gancho da frente, frente com frente, e aqui também o gancho das costas. Uma forma de você saber que está costurando com 1 centímetro é você passar sempre a sua margenzinha por essa primeira linha aqui, tá vendo? Da máquina. E aí começa a costurar. Não esquece do retrocesso. E vai beirando a linha. Bom, feito isso, ó, a costura já tá passada aqui. A gente vai passar agora um overlock ali naquelas, né, nessa costura que a gente acabou de fazer, nessa margem. Tomando cuidado para não rasgar o teu tecido. E se você for no zigue-zague, para não costurar em cima da costura que você fez, porque senão os pontos vão aparecer do outro lado. Bom, agora é que vem a mágica, porque ele tá assim, né? Ó, tá aquelas duas partes. A gente vai segurar aqui no meio, de um lado e de outro, tá vendo? Tá aqui os dois ganchos. Agora eu vou segurar aqui no meio, pegar esse lado e esse outro e fazer isso aqui. E aí vira o shortinho. Então, assim, né, como a gente tinha acabado de costurar, pega no meio, pega no outro meio e abre, deixa as costuras que a gente acabou de fazer no meio e tá pronto o short. Quer dizer, mentira. Pronto, já dá pra visualizar melhor o short, né? Bom, agora o que a gente vai fazer é costurar o gancho. Então, eu vou juntar esse com esse aqui. Ah, cara, mas ficou menor ali, olha, tá faltando coisa ali pra cima. É isso mesmo, a frente, o gancho é menor do que a das costas, né? Essa parte aqui é mais alta nas costas porque a gente tem bumbum. Então, tá certo, tá? O importante é casar aqui, no entrepernas. Agora a gente vai costurar na reta, um com o outro, e depois overlock, sempre casando as beiradinhas e casando o meio aqui. Então, primeiro você
junta por aqui e depois coloca as duas partes, costura direto aqui o gancho, o entrepernas, desculpa. Ó, eu casei primeiro aqui, costura do gancho costas com o gancho frente, e agora eu vou costurar aqui no entrepernas, com um ponto reto mesmo. Pronto, agora eu já desvirei o short, deixa ele quieto, e a gente vai passar para o cós. O cós a gente vai costurar aqui com 1 centímetro e aqui com 1 centímetro. E não precisa passar overlock, zigue-zague, nada disso, tá? Agora a gente vai lá pro melhor amigo da costureira, o ferro, e vamos primeiro abrir essa costura aqui, né, dos dois lados, e depois dobrar ele todo, tá vendo? E passando no ferro, pra vincar essa bordinha aqui, e sempre juntando as duas pontas, tá? Não pode ficar assim, ó, uma aqui embaixo e a outra lá em cima, tem que ser as duas pontas juntinhas na hora de passar no ferro. Bom, agora a gente vai encaixar, ó, tá vendo? Tá bem dobradinho, bonitinho. A gente vai encaixar essa parte aqui, ó, vai virar pra cima. A parte que tá aberta da costura vai virar pra cima. E vamos encaixar aqui, como se fosse um anel. Ó, tá vendo? Como se fosse um anel aqui no short, ó. E a gente vai colocar a costura do cós pra lateral e não pros ganchos, não pro centro-frente e centro-costas, tá? Então, a gente vai alfinetar isso aqui tudo, juntando as 3 pontinhas, as 2 pontas do cós e mais a ponta do short. Detalhe, eu vou começar costurando numa das laterais do cós, vou dar a volta e vou parar nesse pedaço aqui, nesse alfinete que eu deixei, deixando um espaço para passar o elástico aqui por dentro. Não precisa passar overlock nem zigue-zague agora, só depois que a gente fechar, botar o elástico e fechar esse buraquinho que a gente deixou. Depois de costurado, o cós vai ficar assim e aqui por dentro fica assim, tá vendo? 1 centímetro de costura. Para esse cós, o elástico é de 3,5, né, de 3,5 centímetros ou 35 milímetros, como você pode encontrar, 35, 34. E eu meço na própria manequim, ou no corpo, né? Daí você pode dar uma apertadinha para ele não ficar muito frouxo, ou colocar exatamente na largura. Aí é como você preferir o elástico, se você gosta dele mais apertado ou menos apertado. E daí corta. Também você pode fazer com cálculo, por exemplo, vai ficar na cintura. Então, você põe 80% dessa medida. Também é uma forma de fazer o cálculo pro tamanho do elástico que você vai usar. Mas acho que fica um pouco apertado, eu prefiro. Agora a gente vai pegar um alfinete de fralda desses grandes, né, que também é chamado de alfinete de segurança. Ou então, um passador de elástico. E vamos colocar o elástico bem preso e passar por dentro do caminho que a gente fez. Deixa eu achar o buraquinho. Tá aqui. Daí a gente coloca aqui dentro e vai passando. Tomando cuidado para não colocar tudo lá dentro. Aqui, quando chegar aqui fora, você prende, enfim, faz alguma coisa para essa outra ponta do elástico não ir lá para dentro. Agora, depois de suar e ver aqui que não tem nada torcido, você tem que conferir bem se o elástico não torceu lá dentro. A gente vai juntar agora as 2 pontas. Pode juntar assim e passar uma costura aqui,
ou pode sobrepor e passar uma costura aqui e a outra aqui. Costurado o elástico, agora a gente pode jogar ele todo lá pra dentro, terminar de fechar aqui o cós junto com a peça e depois passar overlock. Aqui, enquanto você passa a overlock, você vai esticando a peça, tá? Não deixa ela franzida, vai esticando e passando overlock. E se for fazendo zigue-zague, é a mesma coisa. A gente vai passar uma costura reta. Primeiro a gente vai distribuir bem, né, o volume do elástico. Dá uma esticadinha assim para distribuir bem. E aí a gente vai passar uma costura aqui em cima da costura lateral e aqui, na vertical mesmo, em cima dessa outra costura. Porque assim a gente evita que o elástico fique dobrando, né? Que a tendência dele fazer isso é grande. Então, para ele não ficar enrolando, dobrando, a gente passa essas duas costurinhas. Se você preferir, você pode passar uma costura pelo meio aqui do cós. Ou mais de uma, né? Mais de uma costura circundando o cós. Aí você vai esticando e vai passando. Mas eu vou fazer só essas costurinhas aqui, nas laterais mesmo. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a bainha. Vai dobrar 1 centímetro, dobrar mais 1 centímetro e passar a costura. Se você não se sentir segura para passar assim, só dobrar no olho mesmo, mede, vai lá no ferro, vinca a primeira dobra, vinca a segunda dobra e daí vem para a máquina. Se quiser, ainda pode alfinetar.